Você quer saber o verdadeiro motivo pelo qual alguns milionários fazem de tudo para parecer pobres? Porque um homem com bilhões na conta ainda dirige um carro velho, repete as mesmas roupas e evita qualquer sinal de luxo? A resposta pode parecer estranha, mas ela é poderosa. Parecer pobre é, na verdade, uma das estratégias mais inteligentes de quem já venceu o dinheiro. E se eu te dissesse que só um dos 6 motivos que eu vou te mostrar hoje pode te fazer guardar mais de 40 mil reais, sem precisar trabalhar mais nem ganhar aumento? E se o último motivo, o sexto, te desse um poder invisível, capaz de te fazer negociar melhor salário, pagar menos nas compras e ainda atrair mais respeito? Tudo isso sem mudar o tom da sua voz? A verdade é que o desejo de parecer rico tem deixado muita gente pobre para sempre. Segundo a CNN, mais de 60% dos adultos vivem de salário em salário. E sabe por quê? Porque estão tentando sustentar uma imagem que nunca pagou nem aluguel. É a maldição do glamour disfarçado de liberdade. Você corre, trabalha, luta. E no final do mês, está sem paz, sem tempo e sem dinheiro, só para não parecer pobre na frente de quem nem paga sua conta de luz. Mas os ricos de verdade, os que não precisam mais provar nada para ninguém, esses vivem com menos, e por isso têm mais. Eles entenderam algo que pouca gente vê. Não é o que você parece, é o que você constrói no silêncio. Nesse vídeo, você vai descobrir os 6 motivos reais pelos quais pessoas que têm dinheiro evitam mostrar. E cada motivo revela uma verdade dura e uma escolha inteligente, que pode mudar sua vida financeira ainda hoje. Você vai entender por que ostentar atrai as pessoas erradas, por que viver simples acelera sua liberdade, e por que manter uma aparência humilde pode te deixar muito mais perto da paz que você procura. Mas mais do que isso, eu guardei para o final uma das estratégias mais poderosas que aprendi nos últimos anos. Ela mostra como viver com menos te faz ganhar mais respeito, mais liberdade de movimento e mais margem para errar sem medo de parecer fracassado. Essa informação final não está nos livros, e pode mudar completamente a forma como você toma decisões financeiras a partir de hoje. Então, se você sair agora, vai continuar vivendo preso a uma armadilha. Há de parecer bem enquanto a sua conta sofre em silêncio. Mas se ficar comigo até o fim, vai sair com um plano claro, prático e silencioso, que pode te dar vantagem em qualquer área da vida. Este é o canal Provérbios da Riqueza. Aqui a gente fala a verdade nua e crua sobre dinheiro, e expõe os segredos que os ricos conhecem, e os pobres nem imaginam que existem. Agora respira fundo, porque o primeiro motivo vai virar sua chave, e pode ser a diferença entre viver de aparência ou viver de verdade. Vamos começar com o primeiro motivo. Parecer rico demais te deixa pobre em silêncio. Ganhar um carro de luxo pode parecer realização, mas a realidade bate forte quando chega o seguro absurdo, o custo do IPVA, o combustível que não dura nada, e a manutenção que consome o salário inteiro. Tudo isso para quê? Para impressionar quem vai te esquecer depois do almoço. Esse é o peso da aparência, e o filósofo francês Denis Diderot provou isso no século XVIII. Muito antes do Instagram existir. Ele ganhou de presente um roupão caríssimo, e percebeu que tudo na sua casa parecia pobre perto daquilo. Resultado: troca de mobília, obras, dívidas, acabou preso em um ciclo de consumo, que ele mesmo chamou de maldição de Diderot. Hoje, o mesmo acontece com quem compra um iPhone novo, e, sem querer, sente que precisa de um carro novo, um tênis de marca, uma casa decorada, só para manter o mesmo padrão de aparência. E isso não é só psicológico, é financeiro. Segundo a Infomoney, o brasileiro médio gasta cerca de 25% do salário só com itens ligados à imagem pessoal. É como pagar aluguel para um personagem que você criou. Só que quem vive com simplicidade dorme melhor, porque não tem boleto atrasado, não tem manutenção em excesso, não tem medo do desemprego. Sobra mais tempo para viver, mais espaço para investir, e mais liberdade para escolher o que realmente importa: suas paixões, sua saúde e sua paz. Agora me diz, se o luxo te prende, o que acontece quando você se recusa a gastar para impressionar? Você se liberta. E aí entra o segundo motivo poderoso: viver simples deixa dinheiro sobrando. Enquanto muitos correm atrás do novo iPhone ou da última televisão, outros respiram fundo e escolhem guardar. Parece pouco, mas R$ 500 guardados por mês durante um ano viram R$ 6.000. Com aportes constantes,
e juros compostos de 7% ao ano, você pode transformar isso em mais de R$ 40 mil em 25 anos. Buffett e Enval Camprad, fundador da IKEA, sabiam disso. Ambos viviam com menos, usavam roupas simples e evitavam ostentar, não por necessidade mas por estratégia. Porque o dinheiro que você gasta para parecer rico é exatamente o dinheiro que falta quando a oportunidade certa bate na sua porta. Mas aqui entra um ponto crucial que pouca gente percebe: dinheiro é só metade da equação. A outra metade são as pessoas que você atrai quando parece ter demais. Pessoas que te cercam pelo que você tem, não pelo que você é. Pessoas que se afastam no primeiro sinal de dificuldade. É por isso que os ricos de verdade evitam chamar atenção. Eles sabem que os olhos cobiçosos vêm junto com a inveja, os pedidos de empréstimo, as falsas amizades e até os golpes. E enquanto você tenta manter uma imagem para não parecer menos, se afasta cada vez mais do que poderia ser. É aqui que muita gente falha. Antes de continuar com os próximos motivos, eu quero te fazer um convite sincero. Na descrição tem um mini curso totalmente gratuito para quem quer começar a construir liberdade financeira de verdade. Você pode acessar pelo QR Code aqui do lado também. É direto ao ponto e serve para quem quer mudar de vida com o que tem hoje. Mas atenção, nos próximos minutos, eu vou revelar o terceiro e quarto motivo. E o quarto, sozinho, tem potencial para te colocar R$ 40 mil no bolso sem esforço extra. Se você sair agora, vai continuar acreditando que mostrar sucesso é a mesma coisa que ter sucesso. Mas quem ficar, vai descobrir o contrário. E isso pode ser o divisor de águas entre continuar lutando por aparência ou começar a construir riqueza de verdade. Já te mostrei o peso de viver tentando parecer rico. Agora, vou te revelar algo ainda mais perigoso. Um motivo que não afeta só o seu bolso, mas a sua vida inteira. Ostentar atrai gente que vai te afundar. Pode parecer exagero, mas ouve isso com atenção. Segundo o jornal South China Morning Post, um grupo de jovens milionários em Hong Kong passou a evitar encontros com outros ricos que ostentavam demais. Sabe por quê? Porque toda vez que um deles aparecia com um relógio de diamantes ou pedia os vinhos mais caros, a mesa se enchia de cobranças invisíveis. Era como se todos tivessem que competir, mesmo sem querer. Quem não acompanhava o nível se sentia envergonhado, e quem tentava acompanhar acabava gastando mais do que podia. Isso não acontece só com milionários. Essa lógica está nas rodas de amigos, nas reuniões de família, até no grupo do Facebook. É como um contágio silencioso. Alguém ostenta e o resto tenta não parecer inferior. E aí, sem perceber, você começa a se cercar de pessoas que te sugam. Pessoas que não se importam com o que você constrói, mas com o que você paga. Gente que espera de você a conta, a bebida, o ingresso, o presente. A ostentação cria um campo magnético para parasitas. E você vira a referência de quem pode bancar. Esse tipo de companhia é traiçoeira. Eles te aplaudem quando você está gastando, mas somem quando você precisa economizar ou investir. E o mais cruel é que você pode confundir isso com amizade verdadeira. De acordo com a CNN Brasil, 62% dos entrevistados disseram já terem se endividado para manter a imagem em grupo social. Isso inclui jantares, roupas, viagens, presentes e até vaidades bobas, como cortar o cabelo em salão caro, só para não ficar para trás. Só que tem um detalhe ainda mais profundo aqui. Não é só sobre quem você atrai, é sobre quem você afasta. Pessoas boas, honestas, conscientes, muitas vezes se afastam de quem parece viver num palco de perfeição. Elas preferem a verdade à aparência. Quem vive a ostentar, constrói um filtro invisível ao redor. Esse filtro impede que ideias novas entrem, impede que relações sinceras floresçam, impede que conselhos valiosos cheguem. É como se a ostentação virasse um escudo, mas não para te proteger, para te isolar. E o mais doido é que a maioria não percebe, porque o cérebro se acostuma com isso. É aí que chegamos ao próximo ponto. Viver simples te ensina a ser grato. Existe um fenômeno psicológico chamado esteira hedônica. Ele mostra que o nosso cérebro tem uma capacidade brutal de adaptação ao prazer. Você compra um iPhone novo, sente alegria por alguns dias. Depois, volta tudo ao normal. E isso acontece com tudo: carro novo, apartamento maior, roupa cara, jantares finos. A sensação de conquista vira costume, e o costume vira cobrança interna por mais.
É uma corrida sem linha de chegada. Você já parou para pensar quanto da sua insatisfação vem de expectativas irreais que você mesmo construiu? Quando você vive simples, você cria um outro tipo de circuito. Você sente prazer no que é real, presente e acessível. Um café quente no fim do dia, uma boa conversa sem pressa, um momento com seu filho no colo, sem celular, sem pressão. A simplicidade treina sua mente para valorizar o que é essencial. E isso muda tudo, porque uma mente grata não precisa de luxo para ser feliz. Ela precisa de propósito. E mais, viver simples encurta o tempo até sua liberdade financeira. Pensa comigo, se hoje você gasta R$ 3.000 por mês para manter seu estilo de vida, mas consegue viver com R$ 1.800 sem perder qualidade, você não só economiza R$ 1.200, como também precisa de muito menos dinheiro acumulado para se aposentar mais cedo. É isso que os estudos sobre Financial Independence, Retire Oley ensinam. Quanto menor o custo de vida, menor a pressão, menor a necessidade, maior a liberdade. Você não precisa de 1 milhão, precisa de menos contas, mas para isso, precisa também de outra coisa: coragem de sair do ciclo da aparência. A maioria não sai, e vive em silêncio num sofrimento moderno que ninguém vê. Ansiedade, dívidas, isolamento, inveja, comparação, burnout. Tudo isso para não parecer pobre. Mas você não está aqui para parecer, está aqui para ser. É isso que te diferencia. Você não está consumindo esse conteúdo por acaso. Está aqui porque sabe que existe algo errado nesse sistema, e porque no fundo, já começou a despertar. Nos próximos minutos, você vai entender como a gratidão e a discrição não só protegem seu bolso, mas moldam sua mente para conquistar o que realmente importa: tempo, presença, clareza e independência. E se você sair agora, pode até achar que entendeu o recado, mas vai perder o que vem a seguir. O motivo 5, onde revelo por que parecer pobre pode blindar sua liberdade financeira contra crises, inveja e até perseguições. Motivo 5. Gasta pouco, aposenta cedo. A liberdade financeira não depende de quanto você ganha, depende de quanto você gasta. Pode parecer simples demais, mas essa lógica já aposentou silenciosamente milhares de pessoas comuns. E essa é a grande virada que muita gente ainda não entendeu. Não é o salário alto que te liberta, é o custo baixo. A regra dos 4% é uma das mais divulgadas no mundo das finanças. Ela diz o seguinte: se você consegue viver com R$ 50.000 por ano, vai precisar de 1,25 milhões de reais investido para nunca mais trabalhar. Mas se consegue viver com R$ 30.000 por ano, esse número cai para R$ 750 mil. Quem parece pobre e vive de forma simples, chega primeiro. E não só chega primeiro, tem mais tranquilidade, menos ansiedade, menos dívidas, menos medo de perder o emprego ou o cliente. Parecer pobre quando se é rico é uma arte, mas é também uma arma estratégica. Essa escolha te dá algo valioso: poder invisível. A maior parte das pessoas se esconde atrás de símbolos de status, mas quem é inteligente esconde sua força atrás da simplicidade. Existe uma parábola antiga que conta de um homem que buscava ouro. Ele entrou numa caverna escura onde havia 2 caminhos. Um brilhava com pedras cintilantes, o outro era sombrio e vazio. A maioria foi pelo caminho brilhante, mas ali, só havia reflexos e armadilhas. O ouro real estava escondido na simplicidade, no silêncio, no chão batido. Quem vive de forma simples, desenvolve gratidão. E a gratidão é a base da paz mental. Um estudo publicado pelo Guero Science Center da Universidade da Califórnia mostrou que pessoas que praticam a gratidão regularmente dormem melhor, têm menos sintomas de depressão e são mais produtivas. Mas ainda tem mais um detalhe: quanto menos você precisa, mais livre você se torna para dizer não. Não há um patrão abusivo, não há um cliente tóxico, não há uma sociedade que impõe padrões fakes de sucesso. Isso é o verdadeiro luxo: ter o poder de escolher como e com quem você vive. Enquanto uns estão presos a parcelas e aparências, outros estão livres, mesmo com uma vida considerada simples. E sabe o que é engraçado? Muitos que parecem simples têm mais do que os que ostentam. Só que eles não precisam provar nada para ninguém. A riqueza silenciosa é aquela que você sente, não que você mostra. O que você precisa entender é que viver com pouco não é se privar, é se proteger. Se proteger da armadilha da comparação, se proteger da armadilha do status.
E principalmente, se proteger de uma aposentadoria que nunca chega. E o melhor está chegando, porque no próximo bloco, você vai entender o sexto e último motivo. O mais poderoso de todos, aquele que transforma até a forma como os outros te tratam. Se você sair agora, pode perder justamente a chave final desse quebra-cabeça. Vamos direto ao ponto. Parecer pobre te protege, e mais que isso, te dá poder, poder de decisão, poder de negociação, poder de errar em paz e recomeçar com liberdade. Esse é o sexto e último motivo, e talvez o mais ignorado por quem está preso à necessidade de impressionar. Quando você parece pobre, os outros te subestimam, e isso é uma vantagem estratégica. Em uma negociação, o mais interessado costuma perder, e quem parece estar com dinheiro sobrando, demonstra interesse demais. Agora, quando você entra em silêncio, discreto, com a roupa simples, as botas sujas, ninguém te mede pela aparência, te medem pela atitude. E é aí que mora o segredo. Você controla o jogo porque ninguém espera nada de você. Segundo a FGV, pessoas que demonstram humildade na negociação têm 22% mais chance de conseguir acordos melhores, porque ativam empatia e não acionam o senso de competitividade do outro lado da mesa. Mas há um benefício ainda mais profundo nisso tudo. Você tem liberdade. Liberdade de dizer não sem parecer arrogante. Liberdade de errar sem sentir vergonha. Liberdade de começar de novo sem a pressão de manter uma aparência. Quando sua vida está montada em cima da imagem, qualquer passo errado parece o fim. Mas quando sua base é sólida, invisível e discreta, ninguém percebe seus tropeços, e isso te fortalece. Jesus disse em Mateus 6:3, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Esse é um princípio poderoso de discrição. É viver com sabedoria, sem precisar provar nada para ninguém. Quem aplica esse princípio alcança não só paz de espírito, mas também inteligência emocional. Enquanto os outros se preocupam com curtidas no Facebook e aparências no YouTube, você se preocupa com margem de lucro, retorno de investimento e paz. E o mais curioso é, as pessoas mais ricas que conheci pareciam pobres, carros simples, roupas comuns, mas contas bancárias fortes. Porque quem tem de verdade, não precisa mostrar. Quem mostra demais, geralmente é porque não tem nada sólido por trás. E é aqui que entra a chave para virar o jogo. Se você entender que parecer pobre é uma escolha estratégica, e não um sinal de fracasso, você muda sua forma de pensar o dinheiro, a reputação e o sucesso. Você se torna livre. E se você sente que ainda está preso, que falta conhecimento, direção ou clareza para começar uma nova fase, o primeiro passo pode estar mais perto do que imagina. Aqui na descrição tem um e-book chamado Guia Completo para Começar a Ganhar Dinheiro Online Sem Experiência. É direto, prático, barato e feito para te colocar no caminho da independência mesmo que você comece do zero. Tem gente que parece rico, mas vive escravo, e tem quem pareça pobre, mas já conquistou algo que quase ninguém tem: a liberdade de não precisar provar nada para ninguém. A verdadeira riqueza não grita, ela anda descalça, toma café em casa, e não precisa de aplausos para existir. Ela mora onde há silêncio, onde há escolhas, onde o tempo é seu, e não de um chefe, de um banco, ou de um calendário de parcelas. Sabe por que parecer pobre é uma vantagem real? Porque quem não precisa impressionar, não tem medo de errar. Quem vive leve, negocia melhor, dorme melhor, se movimenta com liberdade, e pode viver abaixo da linha do radar, longe do julgamento, perto da paz. A sociedade atual tenta forçar um teatro em que todos são obrigados a parecer bem o tempo todo, mas o mundo real, o que realmente enriquece, é bem mais simples. Quem ganha não é quem ostenta, é quem administra, quem guarda, quem cresce sem fazer alarde. E isso é sabedoria bíblica. Em Provérbios 13:7 está escrito: a quem se faça de rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça de pobre, tendo grande riqueza. Essa é a essência da liberdade silenciosa. Se você sair daqui com uma única decisão prática, que seja essa: pare de buscar a validação dos outros com o seu dinheiro, porque cada centavo usado para agradar o ego é um centavo que deixa de comprar a sua liberdade. E se esse assunto te tocou de alguma forma, se isso bateu forte no teu peito, a resposta está muito mais perto do que você imagina. Você não precisa ter nascido rico, nem entender de negócios ou economia. Você só precisa de um ponto de partida. E para isso,
o e-book gratuito Guia Completo para Começar a Ganhar Dinheiro Online Sem Experiência. Está na descrição, simples, direto e acessível. Comece por lá, vai fazer sentido para você. Mas antes de ir, pensa comigo. Você prefere continuar vivendo uma vida que exige aparência, ou começar a construir uma que não precise mais de fuga? Essa é a pergunta que separa os que seguem no automático dos que acordam de verdade. Se isso mexeu com você, no vídeo da direita eu explico, passo a passo, como começar a ganhar dinheiro online, usando só um celular e disciplina. E no vídeo da esquerda, está o conteúdo anterior que pode te dar ainda mais clareza sobre os erros que te afastam da liberdade. A escolha agora é sua. Nos vemos lá!